Abra a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 26. Você que está conosco nesse momento, de onde você estiver acompanhando esta mensagem, nosso desejo é que Deus te abençoe, abençoe a sua vida e a sua casa. E eu espero que em um breve momento, se você puder, esteja conosco, participando. Se não, de onde você estiver acompanhando, que você possa procurar uma igreja, esteja congregando. Se no seu caso não for a questão de saúde, esteja congregando. É muito importante você prestar o culto ao lado dos irmãos. Então, lógico que a gente agradece a Deus por estar levando a mensagem a você, mesmo que não esteja aqui presente. Mas o nosso desejo é que você esteja congregando em uma igreja, participando, sendo instrumento das mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então, Mateus, capítulo 5, nós leremos do versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pai querido, nós dependemos do Senhor, preciso da Tua orientação, vinda do alto, da ação do Teu Santo Espírito no meu coração e no coração dos meus irmãos. A Tua palavra tem poder, não volta vazia, e eu creio, Deus, que ela transformará a nossa vida, não só hoje, mas sempre, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Nós queremos aprender do Senhor, viver para a Tua glória. Cuide de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto está dentro do chamado Sermão da Montanha, da Bem-aventurança, em que Jesus está com uma multidão e começa a ensinar para eles a respeito de algumas questões, e a ênfase era mostrando a respeito da lei ou de alguns costumes que alguns fariseus tinham de dizer, nós cumprimos, e ele está dizendo a respeito da importância da lei, mas de se viver um evangelho além da lei, no sentido assim, aprofundar, não só no rigor da lei, de conhecer a lei, mas de praticar a lei. Ele então vai falar a respeito e fazendo menção do decálogo, ou dos 10 mandamentos, fazendo uma forma, instruindo aquela multidão, aqueles discípulos que estavam com ele, confortando o coração de muitos, porque ele vai falar a respeito desse padrão que o mundo tinha, de quem era feliz, de quem era bem-aventurado, e ele diz, olha, esse conceito não é o conceito que vocês precisam ter. Às vezes nós vamos viver uma postura que feliz será aquele que, ao invés de responder aos insultos, sofre os insultos em nome de Cristo. Olha, ao invés de tratar, de alguma forma, reagir olho por olho, dente por dente, nós vamos precisar viver um evangelho diferente. E aqui eles trata específico, nesses versículos que nós estamos lendo, ele faz uma abordagem do 6º mandamento, não matarás. E eles tinham assim, principalmente aqueles que eram líderes dos fariseus, eles tinham um orgulho de dizer, nós estamos cumprindo rigorosamente a lei. E então ele vai pegando esses mandamentos, mostrando, vocês precisam conhecer um pouco mais. Isso não serve simplesmente para eles lá no passado, mas serve para a minha vida e para a sua vida, porque nós
precisamos viver um evangelho que aprofunda, que vai além simplesmente de conhecer a lei, mas viver um evangelho norteado pela lei. Não no rigor da lei, mas algo mais profundo. E a primeira coisa que nós vamos perceber que ele fala a respeito, comparando ou citando esse 6º mandamento, que alguns tinham orgulho: nunca matei, nunca tirei a vida de ninguém. Mas ele está dizendo: nós precisamos viver um evangelho que vai além dessa simples postura de você se vangloriar de nunca ter matado alguém, tirado a vida de alguém, porque realmente está na lei dizendo: não matarás. Jesus não estava dizendo que a lei era errada. Ele está dizendo: está escrito não matarás, mas nós precisamos viver além disso, no sentido mais profundo, em um termo mais profundo, de uma forma mais profunda, demonstrando vida. Porque a forma que ele está dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí alguns estavam dizendo: então eu não serei julgado. Mas ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a um julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que ele estava dizendo? O evangelho vai além, porque não é simplesmente aquilo que é externo, mas é importante o que é interno. Quando nós entendemos que esta lei vai além de simplesmente tirar sangue numa outra pessoa, ou na verdade violentaram a outra pessoa a ponto dessa perder a vida, há outras maneiras de ofender, de ferir, de matar alguém, e ele está dizendo: é isso que nós precisamos atentar. Talvez você nunca tenha usado uma arma de fogo para ferir alguém, para matar alguém, mas as minhas palavras, as minhas atitudes, as suas atitudes podem ter ferido, e isto é errado. Quando ele diz chamar de tolo, e alguém pensa: bom, então vou guardar meus lábios, porque eu não posso nem falar que um outro tem falta de entendimento, mas não é isso. Ele estava dizendo a respeito daqueles que estavam discriminando, dizendo: olha, o evangelho é só para nós. E essa palavra tolo, ela pode significar também como alguém imundo, como alguém que não pertence a nós. E ele está dizendo: vocês estão rejeitando as pessoas. Isso é uma forma de matar, quando vocês se sentem superiores e colocam as pessoas abaixo. Vocês estão matando quando vocês estão afastando dos outros, quando vocês estão irando contra os outros. É algo que está no coração. Não adianta cumprir uma regra se o coração não consegue perdoar. Se vocês não conseguem ver o outro iguais a vocês mesmos. O outro não é tolo, o outro não é imundo. Vocês não podem fazer desta maneira a ponto de se julgar uma classe especial. Ele estava falando para os fariseus, aqueles que julgavam os melhores e tinham orgulho por guardar o 6º mandamento. Ele diz: vocês estão sendo hipócritas, porque vocês sabem o 6º mandamento, mas na verdade, quando vocês vão tratar com pessoas, você age como se não conhecesse. E alguém aqui pode dizer: mas pode puxar a minha ficha criminal, nunca fui acusado de matar ninguém. Nesta mesma linha, quando nós vamos para a primeira carta de João, no capítulo 3, e você vai pegar a partir do versículo 14 e ao versículo também, o versículo 16, quando ele diz: aquele que odeia a seu irmão é assassino. Eu e você podemos matar uma pessoa quando muitas vezes tratamos com indiferença. Eu e você podemos assassinar uma pessoa quando nós nos julgamos melhores que ela. Eu e você podemos estar assumindo uma postura dos fariseus quando muitas vezes iramos. Porque sabe um detalhe? A ira reflete muito mais sobre nós.
Às vezes a gente só pensa o seguinte: ele irou, está mostrando que a personalidade dele é alguém assim, mais esquentado. Não, a nossa ira às vezes revela muito sobre nós, porque na verdade nós iramos quando uma pessoa erra. E por que nós iramos? Porque nós pensamos que nós não erramos. Revela sobre a nossa personalidade, porque quando a gente não suporta o erro do outro, quando a gente fica irado por qualquer outra coisa, é como se nós estivéssemos falando: você é imundo, eu não, eu sei fazer. O que é isso? É muito mais do que simplesmente uma personalidade de alguém esquentado, é alguém orgulhoso. Por isso que Jesus vai dizer a eles: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Todo aquele que proferir um insulto, porque na verdade vai além de simplesmente palavras, vai de uma postura de como nós estamos vivendo. Então ele chama a atenção dos fariseus, e a palavra chama a minha atenção e a sua atenção para não viver um evangelho de simplesmente dizer: eu reconheço a lei, rigorosamente eu cumpro esta lei, mas a minha vida no meu interior está completamente diferente do meu discurso. Ele ainda vai tratar de uma outra coisa. Eles se vangloriavam por guardar a lei, por conhecer a lei, e Jesus diz: é preciso aprofundar. E eles se vangloriavam porque eles prestavam um culto de acordo com a lei judaica, então eles pensavam: é suficiente. E dentro da lei judaica, na questão do cerimonial, você sabe que foi estabelecido, o povo tinha que trazer uma oferta. Se era pelo pecado, se alguém tinha cometido pecado, de acordo com as suas posses, oferecia. Se era de gratidão, oferecia. E então, esse grupo, os fariseus, eles estavam pensando o seguinte: nós somos melhores, porque na questão da lei nós conhecemos, vivemos, na questão do culto nós praticamos, seguimos o ritual, mas ele está dizendo, vai muito além disso. Onde nós percebemos, veja lá o versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O culto é muito além de um ritual. Culto a Deus é muito além do ritual. Às vezes nós estamos preocupando em entrar na igreja, em fazer tudo aquilo que a liturgia está direcionando que seja feito. E nós pensamos, cumprimos, prestamos um culto a Deus, agradável a Deus, porque aconteceu todos os momentos da liturgia. Mas o coração está longe, porque o coração não consegue perdoar, e Deus não está se importando com a nossa oferta, se o nosso coração não consegue demonstrar o amor. Não é o que nós entregamos financeiramente diante de Deus que vai demonstrar que nós servimos a Ele, é quando nós amamos a Ele e ao próximo. Amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não adianta, ainda que venhamos com o bolso cheio para deixar diante do altar, vai se reconciliar, porque o evangelho é vivido na prática quando nós amamos e perdoamos as pessoas. Eu e você precisamos colocar o evangelho em prática, que não é simplesmente cumprir um ritual, não é simplesmente vir à igreja, levantar as mãos e participar de todo esse momento. É viver o evangelho quando eu entendo que alguém fez algo contra mim, mas eu tenho, por amor a Deus, eu tenho a obrigação de dizer, eu te perdoo porque um dia alguém me perdoou. Ele não está olhando para mim e para você no sentido de quanto nós estamos ofertando, qual é a motivação. Por isso que ele está dizendo, não significa que nós não devemos cumprir os nossos compromissos como membros da igreja.
Porque talvez alguns podem pensar que os membros da igreja então estão liberados dos seus compromissos que um dia assumiram diante do altar, que é sustentar a igreja moral e financeiramente. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: a oferta você pode trazer, mas primeiro, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com o seu irmão. Porque evangelho se vive na prática quando se perdoa e não simplesmente quando entrega oferta. Evangelho na prática é quando se perdoa. O perdão é para os fortes, não é para qualquer um. Perdão é coroa dos fortes. Perdoar não é fácil. E eu sei que quando fala de perdão, um monte de gente ou torce o bico ou baixa a cabeça, porque perdoar não é fácil. Mas é um processo que nós devemos dizer: Senhor, eu sei que o que o Senhor está olhando para a minha vida e a mudança que o Senhor quer que aconteça na minha vida é interior. Em primeiro lugar, tem que se converter o coração. É a vida que precisa ser mudada. Portanto, eles estavam se vangloriando. Conhecemos a lei. E Jesus diz: pode ir mais profundo. Porque vocês nunca mataram alguém, mas vocês estão ferindo pessoas, desprezando pessoas, insultando pessoas. Isso é errado. Nós estamos cumprindo a lei, porque rigorosamente trazemos a oferta que nos é solicitada. Ele está dizendo: é muito mais importante perdoar primeiro. Porque da forma nós sabemos que ele mesmo diz isso, com a mesma forma que julgamos, seremos julgados. Fulano não merece o meu perdão. E será que eu e você merecemos o perdão de Deus? Será que somos perfeitos? Queridos, ele ainda vai tratar com os fariseus e alerta a nossa vida, mostrando esta importância de vivermos um evangelho que vai além de simplesmente o rigor da lei. Porque ele vai dizer o seguinte: tem demandas um com o outro, se esforce para resolver. Porque esta atitude de se esforçar para resolver vai te livrar de males maiores. Quando ele vai dizer: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ele está dizendo: é melhor resolver, porque tem consequências piores quando nós insistimos numa postura de não querer perdoar, de não querer resolver. Tem questões que Jesus está dizendo: é melhor vocês resolverem antes. Procure antes. Procure a conciliação, resolva, isso vai ser melhor para vocês. Quando nós muitas vezes estamos em alguma demanda e aquele que não quer dar o braço a torcer, e ele diz: eu pago a consequência. Não vale a pena, não vale a pena. Sabe por que relacionamentos estão sendo destruídos? Casais, famílias e até amizades, porque tem parte dizendo: eu vou pagar para ver, eu vou até o final. Olha, o que você falou essa semana já feriu, já magoou, isso vai destruir seu relacionamento, isso vai destruir sua família. Eu vou até o final. Não vale a pena, é ignorância. Vou pagar para ver, porque dá o braço a torcer, eu por mim perco. Por mim perco. Mas eu não vou voltar atrás para pedir perdão. Eu não vou perdoar, mas está indo para o ralo. Seu casamento está indo para o ralo. Sua família está indo para o ralo. Isso está te atrapalhando no seu convívio na igreja. Mas eu vou até o final, porque muitas vezes fazemos isso porque conhecemos o Evangelho, mas o coração ainda não foi transformado por ele. Que culto nós queremos prestar a Deus? O que nós queremos apresentar diante do Senhor? Qual é o tipo de Evangelho que nós vamos viver?
simplesmente citar versículos, simplesmente dizer, conheço a lei. Ou esse evangelho vai transformar a nossa vida? O que nós precisamos perceber, queridos, é que é um confronto, era um confronto para os fariseus, é um confronto para a minha vida e para a sua vida. Se você teve a oportunidade de ler a pastoral pela manhã, tem uma pergunta lá. Porque nós temos que ser confrontados, não adianta ouvir, e agora, José? Vai fazer o quê? Tudo bem, Jesus falou aos fariseus, confrontou os fariseus, a palavra confrontou a minha vida, mas eu ainda assim vou pagar para ver, não vale a pena. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer, Deus, quebra o meu coração. Chega de tentar prestar um culto de acordo com o que eu acho que é certo. Chega de prestar um culto em que muitas vezes eu estou me apresentando para agradar as pessoas, enquanto o Senhor está me pedindo, coloque a vida no altar. O que nós vamos fazer, queridos? Vamos pagar para ver, vamos sofrer consequências, enquanto Jesus está dizendo, resolva antes, é melhor. Está com alguma coisa para resolver, resolva antes, porque tem consequências piores. Isso é viver o Evangelho, queridos, muito mais do que dizer que conhece, é ser transformado por Ele. E pode ter certeza que talvez a minha postura e a sua postura terá que ser mudada, mas há um Deus que nos confronta e que nos auxilia nesse processo. Perdoar, reconsiderar, mudar atitudes, voltar atrás antes que aconteçam consequências piores, não é fácil, mas há um Deus que está do nosso lado. Ele está lado a lado conosco. Ele não rejeita um coração quebrantado, humilde, alguém que está diante dele dizendo, Deus me ensina, porque não dá para viver da forma que era. Talvez você esteja dizendo, essa palavra não se aplica à minha vida. Amém, queridos? Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando, te fazendo viver um evangelho além da lei, no sentido do rigor da lei, de conhecer a lei. Mas se essa é a sua situação, eu te convido a fechar os seus olhos, não diante de mim, mas se coloque diante de Deus. Se algumas coisas na sua vida precisam ser mudadas, e talvez você vai dizer, Deus, eu entendo que às vezes eu estou ferindo, eu estou matando pessoas, no modo que eu trato, que eu falo, da forma que eu me coloco como superior a outros. Eu não quero viver dessa maneira mais. Talvez você queira orar para o Senhor nesse momento, ao Senhor nesse momento, dizendo, Deus, eu preciso deixar a oferta no altar, eu preciso reconciliar com algumas pessoas, eu não quero insistir em apresentar um culto ao Senhor que me faz guardar mágoa no coração. Talvez você queira orar para Ele dizendo, Deus, eu estou insistindo em levar até as últimas consequências, enquanto o Senhor me chama à mudança, a resolver. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus de amor, o Senhor conhece o nosso coração. A Tua palavra confrontou não só aqueles homens no passado, mas confronta a nossa vida hoje. Senhor, tenha misericórdia. Muitas vezes as nossas palavras, o nosso modo de nos comportar com outras pessoas tem sangrado a alma. Muitas vezes falamos palavras que ofendem. Pessoas estão desistindo da vida porque estão sendo ofendidas, feridas constantemente. Tenha misericórdia de nós, Deus. Não nos deixe viver o Evangelho desta maneira. Muitas vezes temos chamado pessoas de desprezíveis,
de tolos, como se fossem imundos e não pudessem estar ao nosso lado, porque nós somos orgulhosos, por natureza pecaminosa, e às vezes nos julgamos os melhores. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, porque muitas vezes, através das nossas atitudes de tentar camuflar, tentamos iludir o Senhor, coisa impossível, colocando ofertas diante do Senhor enquanto o coração está longe, porque não consegue perdoar. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. É culto ao Senhor também quando nós voltamos para reconciliar. Que isso aconteça na nossa casa, que isso aconteça na nossa família. Está doendo, mas que o Senhor trate. É difícil, mas que o Senhor fortaleça. Nós não queremos simplesmente nos reunir domingo após domingo, semana após semana, para ouvir mensagem. Nós queremos viver a mensagem. Deus, quantas vezes, por orgulho, temos pagado para ver? Insistimos em demandas enquanto o Senhor nos chama à reconciliação. Consequências maiores virão. Abra os nossos olhos para que possamos perceber isso. Resolver questões, Deus, que o Senhor nos chama a resolver. Seja familiares, seja na igreja, no trabalho. Ó Deus, que o nosso evangelho, a mudança de vida possa se espelhar, possa mostrar para outras pessoas que o Senhor está nos ensinando a colocar o evangelho na prática. Nos perdoe, Senhor, quando agimos dessa forma, desagradando ao Senhor, mas nós queremos prestar um culto sincero e, em primeiro lugar, queremos ofertar a nossa vida. Somos imperfeitos, mas cremos que o Senhor nos chamou para sermos diferentes. Por isso, nos ensine, nos leve a viver esta mensagem além dessas 4 paredes. Nós assim clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.